E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma coisa que muitas pessoas comentam, né? Principalmente pessoas teístas, pessoas que acreditam, que têm fé, pessoas que acreditam em Deus. Elas comentam muito sobre uma questão chamada livre-arbítrio, né? Sempre que nós tentamos falar alguma coisa, eles sempre falam, mas existe o livre-arbítrio. Porque Deus deu o livre-arbítrio, porque Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Tudo é o livre-arbítrio. Tudo é essa questão do livre-arbítrio e Deus não interfere. Mas será que isso é verdade mesmo? Hein? Primeiro que eu já falei em alguns vídeos atrás aí, que o livre-arbítrio é um paradoxo, né? Com a onisciência. Mas continuam insistindo que o livre-arbítrio existe, que Deus interfere, que o homem faz a maldade no mundo, o homem é culpado e o livre-arbítrio é o mecanismo que faz isso acontecer. E que se Deus interferisse de forma positiva, ele estaria interferindo no livre-arbítrio das pessoas. Bom, para comprovar se isso é verdade ou não, eu vou pegar a Bíblia, né? Minha Bíblia, vocês estão vendo aqui, a minha faixa preta, né? E ainda tem imbecil que diz que eu não leio a Bíblia, que eu não sei do que eu estou falando. Aqui, gente, ó. Tá vendo minha Bíblia aqui? Pois bem. Você acha que essa surra dela todinha aqui é porque ela tá no meu armário guardada? Não, né? Acho que não. Bom, eu marquei aqui na minha Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, dá uma olhadinha aí na Bíblia online, ok? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Bem, vocês viram aí que Deus falou bem claro que endurecerá o coração de Faraó para poder mostrar as maravilhas. Mas vamos ver mais para frente, nessas ditas maravilhas, que se diga de passagem, não são maravilhas coisa nenhuma. Na verdade são só pragas, tá? Pragas das mais diversas, desde moscas, sapos, né? Rios transformando em sangue, até o assassinato deliberado de todos os primogênitos do Egito. Entendeu? Então são essas as maravilhas desse Deus aqui. Eu não vou falar todas as pragas do Egito, porque seria muito para vocês aqui. Mas eu faço questão de ler uma, se vocês me permitem. É a praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais, que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de todo modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou de saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os seus egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhe: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco. Como eu vos deixarei ir, a vós e vossos filhos, olhai que há mal diante de vossa face.
Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor. Por isso é o que o pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estenda tua mão sobre a cerca do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois destes haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez, o que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e lançou ao mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. Bem, como vocês estão vendo, né? Faraó, quando aconteceu de aparecer aquele monte de gafanhoto, se arrependeu e falou com Moisés: olha, vai lá e perdoa e ora para teu Deus para livrar desse mal. Mas aí o que acontece? Deus, influenciando novamente o livre-arbítrio do Faraó, endureceu seu coração mais uma vez, para que ele não deixasse ir. E isso aconteceu umas 7 vezes, no mínimo, aqui em Êxodos. Toda vez Faraó se arrependia, queria mudar de opinião, mas Deus endurecia o coração dele para que ele voltasse atrás. Ou seja, aqui é uma prova, gente, mais do que convincente para qualquer pessoa, de que Deus interfere sim no livre-arbítrio do homem, né? Nesse suposto livre-arbítrio. Só que interfere de modo negativo, né? Para fazer as coisas péssimas e ruins que está escrito aqui. No livro de Jonas, eu não vou ler o livro de Jonas inteiro, apesar que ele é curto, mas eu vou ler só o primeiro, para vocês terem uma ideia, né? Então, Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bom, gente, quem quiser ler esse trecho da Bíblia, pode ver aí em Jonas, vocês vão ver. É uma leitura curta, é um dos livros pequenos da Bíblia, um dos menores, aliás. Mas o que aconteceu? Eu vou dar uma resumida aqui. Deus pediu para Jonas ir para a cidade de Nínive, certo? Para ele fazer uma coisa lá, né? Anunciar as profecias, etc. Jonas não queria ir. Foi o que ele fez? Fugiu, pegou um navio para ir para a cidade de Tarsis. No meio do caminho, Deus mandou uma tempestade. E aí os homens do navio ficaram com medo, jogaram Jonas no mar. Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias na barriga desse peixe. Depois ele orou a Deus e o peixe cuspiu ele justamente na praia de Nínive. Ou seja, ele tinha que fazer o que Deus queria. Onde está o livre-arbítrio de Jonas aí? Ele não queria fazer. Ele não queria essa comenda para ele, né? Ele não queria fazer isso. Mas o seu livre-arbítrio não foi respeitado, mais uma vez, como também o livre-arbítrio de Faraó também não foi respeitado. Então essa história de que Deus não interfere no livre-arbítrio do homem é uma palhaçada, é uma balela. A própria Bíblia prova que Deus interfere sim, quando quer, no livre-arbítrio de qualquer pessoa. Por isso que eu digo, se esse Deus fosse bom de verdade, ele interferiria no livre-arbítrio das pessoas para não cometer crimes, tá? Para que pessoas inocentes não morressem. Ou seja, ele não quer interferir quando é para um benefício, para uma coisa positiva. Mas quando é para uma coisa de seu interesse, negativa, como é a questão de matar os inocentes lá do Egito, os primogênitos, né? Fazer sapos, gafanhotos, né? Transformar rio em sangue, essas coisas que ele chama de maravilha, tudo isso aí ele soube interferir no livre-arbítrio do homem, sim.
Então ele pode e deve interferir. Não interfere porque não é um Deus bom. Se não é um Deus bom, ele não tem qualidade suficiente para ser perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Simples assim. Esse Deus da Bíblia é uma piada, assim como o livre-arbítrio que ele dá aos homens. É isso aí, galera. Obrigadão.